Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso de especialização em atendimento educacional especializado. Nós vamos dar início agora, esse período, a uma nova disciplina na trilha de educação infantil, que é a disciplina Deficiência Intelectual com ênfase em alfabetização. Nós estamos recebendo a professora Francisca Guedelha. A professora Francisca Guedelha, ela é pedagoga, com especialização em atendimento educacional especializado e também em psicopedagogia. A professora Francisca já atua no CIES desde 2008 na área de deficiência intelectual e tenho certeza que vai trazer muita contribuição para os nossos debates, com sugestões de atividade, sugestões de metodologia e fazendo valer aquela máxima, né, da educação inclusiva, que diz que a educação é para todos. E se a educação é para todos, ninguém fica de fora. E nós acreditamos que os nossos estudantes com deficiência intelectual têm potencialidade para aprender. Essa é a primeira premissa da educação inclusiva. Então, seja bem-vinda, professora Francisca, e nós desejamos aos nossos cursistas uma excelente aprendizagem, trocas significativas para o desenvolvimento profissional de vocês. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Dilma. Para mim é um prazer enorme ter sido convidada e estar participando desse processo da especialização em atendimento educacional especializado, ofertado pela Universidade Federal do Piauí. A nossa disciplina é deficiência intelectual, com ênfase na alfabetização. Meu nome é Francisca Gonçalves, como já foi citado pela professora Dilma. Eu sou baixinha, estou usando um batonzinho vermelho, uso óculos vermelho, meu cabelo é castanho escuro, na altura do ombro, e eu estou com uma blusa de tecido liso, na cor lilás. Bem, então, vamos dar início propriamente à aula. Nossos slides já estão aí, aparecendo. Nossa disciplina ela é fantástica. Eu já trabalho com crianças com deficiência intelectual há mais de 15 anos. E é um privilégio muito grande para mim, sabe? Tem uma hora que a gente para pensar e entende que, na verdade, a gente não ensina muita coisa. A gente aprende muito mais do que ensina. E a nossa unidade tem por tema a educação especial, os pressupostos históricos e políticos, deficiência intelectual, concepção da diferença e compreensão da deficiência intelectual. Nós vamos trabalhar, mais delicadamente, um pouquinho do histórico da educação especial, até chegarmos na educação inclusiva. Alguns marcos legais são as declarações internacionais, a Constituição Brasileira, a LDB, a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, de 2015. Vamos ver também algumas das resoluções, alguns documentos importantes nesse processo de inclusão, da história, alguns documentos importantes que foram votados, que foram analisados dentro da nossa política nacional. E vamos ver, basicamente, também um pouquinho das diretrizes operacionais para o atendimento da pessoa com deficiência. E vamos também entender a questão da educação especial na perspectiva inclusiva, buscando a compreensão das fases de exclusão, segregação, integração e chegando até a inclusão. Então, e aí vamos iniciar basicamente com a fase da exclusão. Nesse contexto, por volta de 1496, as pessoas que tinham alguma deficiência ou transtornos mentais, elas eram perseguidas e executadas. Aí você pode pensar que foi uma época bem difícil, Nesta época, eles entendiam que a presença, aliás, existia uma crendice de que as pessoas que tinham alguma deficiência, elas estavam possuídas por um demônio. Então, muitas dessas pessoas foram enforcadas, foram queimadas em praça pública, foram afogadas, certo? Então, e isso perdurou por muito tempo, por mais de 200 anos. Então, ninguém, não se entendia que a questão da deficiência, atribuíam-se a outras questões que não tinham muito a ver com o que era real.
Inclusive, no contexto bíblico, certa vez, um dos discípulos perguntou para Jesus, né, ele olhando para uma pessoa cega, ele perguntou, Senhor, aquela pessoa, ela nasceu cega? Aliás, ela nasceu cega. É pecado? Quem foi que pecou? Foi ela ou foi a família, para que ele nascesse dessa forma? Então, existia essa conotação de que a pessoa que tinha uma deficiência, ela tinha cometido um pecado muito grave, que não é verdade, não tem nada a ver, certo? E aí a gente entra também nesse parâmetro, né, pegando ali a exclusão e a segregação, a gente tem um contexto assim, né, que a segregação ela se pautava na ideia de que as pessoas com deficiência elas seriam, né, melhores tratadas, receberiam mais atenção, seriam melhores cuidadas se elas estivessem em espaços separados dos outros tidos como normais. E essa ideia também era, de certa forma, para proteger as pessoas normais, né, de ter esse convívio com os anormais, entre aspas. Então, foi um contexto muito difícil nessa época, porque eu fico imaginando, sabe, o sofrimento das pessoas, das famílias, porque muitas crianças que nasceram, muitas delas eram colocadas na estrada para morrer, eram jogadas no mato como se jogasse um lixo mesmo. Algumas começaram a ser institucionalizadas. Na Idade Média, houve um surto de lepra. E quando o surto passou, nesse contexto, eles foram construídos leprosários. Quando o surto passou, esses leprosários foram usados para abrigar muitas pessoas com deficiência. Então, eles estavam completamente excluídos, segregados da sociedade. Então, a gente vai observar que até o século XVIII, quase não havia estudos científicos sobre a deficiência intelectual. Esquirol foi um dos primeiros que iniciou os estudos, né? Ele viveu entre 1722 e 1840. Ele foi o médico que iniciou os estudos sobre as doenças mentais e diferenciou doença mental, que pode variar, né? Porque quem está doente é passivo de cura. Então, você está melhor hoje, está pior amanhã. E aí ele diferenciou a doença da própria deficiência mental, que no caso, ele colocou como imutável. No caso, assim, no pensar de que a pessoa nasce com deficiência, morre com deficiência. Felipe Pinel, ele viveu entre 1746 e 1826. Ali ele escreveu os primeiros tratados sobre a deficiência intelectual. Ele começou suas pesquisas e foi estudando e já dando ali, escrevendo alguma coisa sobre a deficiência. John Locke, entre 1632 e 1704, em sua obra Essay, uma palavra em inglês que significa ensaio ou redação, ele gerou uma verdadeira revolução na teoria e prática educacional da pessoa com deficiência, por entender que a deficiência era uma carência de experiências sensoriais ou reflexões das ideias geradas. E olha, é importante nós pontuarmos John Locke e pensar nele agora, né, no tempo presente. Porque se você pega uma criança, e aí eu não vou colocar uma criança com deficiência, mas você pega uma criança que não tem experiências, que não tem vivências, ela não vai ter o mesmo nível cognitivo de uma criança que tem experiências, de uma criança que sai, que brinca, que visita museus, que viaja, é diferente. Então, ali ele está falando da questão das experiências, e é uma realidade. Nós precisamos de experiência, precisamos experienciar, precisamos vivenciar a vida, os momentos, para que haja aprendizagem. Aí, a gente volta, Felipe Pinel, né, em 1746 a 1826, ele escreveu aí os primeiros tratados sobre a deficiência intelectual, e segundo Isaías Pessotti, ele inaugurou a psiquiatria como especialidade médica. É bem interessante isso. E já a gente vai lá para o doutor Start, que viveu entre 1774 e 1838, ele foi um médico pioneiro
da educação especial, entendida como intervenção pedagógica. Então, ele desafiou a visão estática, né, parada, ou irreversível da pessoa com deficiência. E é interessante, Itard, uma criança, né, ele acreditou na educabilidade do menino selvagem de Aveyron. Aveyron era uma cidade da França. E lá essa criança foi encontrada. Ele passou 8 anos sem ter contato com a sociedade, com as pessoas. E ele, quando ele foi encontrado, ele tinha por volta dos 12 anos de idade. E tarde ele acreditou que aquele menino poderia ser ensinado. Quando ele foi encontrado, ele chamava de menino selvagem. Eu fico imaginando como que ele era, né? Talvez selvagem mesmo no sentido da coisa de gritar, de não falar, de ter comportamentos agressivos, e bem complicado nessa questão. Então, ele passou a observar e a identificar a deficiência como, ele tratou como disfunções corticais, ou seja, eu tenho um problema no cérebro, e aí alguns córtex do cérebro vão ter aí algumas disfunções. Não é esse meu cérebro inteiro, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos lá trabalhar, vamos estimular. Dominique Esquirol, em 1772 a 1840, ele foi um discípulo de Pinel. Ele conceituou a demência e a idiotia como distúrbios das funções racionais. E parte dele, e a partir dele, a idiotia não era mais considerada uma doença e devia ser avaliada pelo rendimento escolar. Então, ele já dá um outro olhar para, né, aliás, as coisas começam a se montar, né, um grande quebra-cabeça aí, até, né, historicamente falando, nós vamos vendo o início, né, e a continuidade disso, até chegarmos no dia de hoje, a gente vê que a grande contribuição desses médicos, porque naquele contexto, só se olhava basicamente para a questão médica. Então, eles eram pacientes da medicina, da educação jamais. E esses médicos passaram a observar e ver que tinha, sim, eles podiam, sim, ser educados, eles podiam ser ensinados. E aí, na sequência, nós temos Eduard Onésimo Segan. Ele viveu entre 1812 e 1888. Esse autor, esse médico, na verdade, ele continuou os estudos de tarde, no atendimento de pessoas com deficiência intelectual. E ele foi considerado por Isaías Pessotti o primeiro especialista em deficiência intelectual na história. Isso é muito interessante. Em 1846, ele publicou sua obra mestre. E em 1866, ele publicou todo o seu método de ensino. Segan, ele conseguiu juntar o conhecimento médico ao aspecto pedagógico no trabalho com as pessoas com deficiência intelectual, porque ele acreditava numa sociedade mais perfeita. E é interessante, todo o sistema, a sistematização dele era um conhecimento que estava se juntando, né? Que estava se unindo. Então, ele começou a dar ênfase nas questões sensoriais das pessoas com deficiência intelectual. Esquema corporal, conceitos matemáticos, começar entendendo que corpo é esse, o que eu posso fazer com esse corpo. Uma coisa assim, muito delicada, que ele entendeu que era essencial para as pessoas com deficiência intelectual. E a questão das experiências, né? Ver, ouvir, falar, experimentar, o tocar, que é isso que nos faz aprender. Segan, ele iniciou a sua jornada como pesquisador e professor de crianças com deficiência intelectual, ou com alguma dificuldade de aprendizagem, né, uma aprendizagem para aprender, sendo orientado por Itard, lá no Instituto Nacional de Surdos Mudos, na França. Depois disso, nós temos, Gardon e Debellay, eles asseguram que Segan aceitou uma classe de crianças com deficiência intelectual, sendo esta a primeira na história da educação especial.
E ele trabalhava com muito afinco, né, com muita dedicação, para que aquelas crianças realmente tivessem uma evolução. Não só olhar no sentido médico da coisa, mas entender que esse ser, mesmo com deficiência, ele tinha um potencial e ele, enquanto médico, né, compreendendo essas questões mais delicadas, poderia intervir e ajudar essa criança no desenvolvimento dela. A gente precisa também entender alguns nomes que foram utilizados para denominar as pessoas com deficiência intelectual lá no século XVIII e XIX. Esquirol falava de idiota e imbecil. Irelan nomeava de cretinismo. Pinel de demência. E em Portugal, no Instituto Antônio Aurélio da Costa Ferreira, por alguns decretos-leis criados aí no início do século XIX, olha só a nomenclatura: anormais, grandes anormais, ineducáveis, atraso mental, duros de ouvidos, psicopatas, crianças diminuídas. Note que há um tom severo e preconceituoso naquelas nomenclaturas. Infelizmente, não foram só esses, né? Mas assim, a gente tem uma visão geral, né? Alguns outros autores falam que a deficiência intelectual era considerada uma forma de loucura. E eles eram tratados muitos em hospícios, e as nomenclaturas eram oligofrênica, cretina, imbecil, idiota, débil mental, mongoloide, retardado, excepcional, e chegou até na deficiência mental. Então, esses eram os nomes aí do século XIX. E aí, já no comecinho do século XX, Binet e Simon, eles elaboraram a primeira escala de inteligência. E dentro dessa escala de inteligência, eles faziam alguns testes, e aí eles nomearam e colocaram débeis mentais quem tivesse o QI, quociente de inteligência, entre 50 e 70. Os imbecis teriam o QI entre mais ou menos 25 e 30. Os idiotas seriam os que têm o QI menor que 25. Então, nós vamos vendo essa escala de inteligência, né, como uma tabulação de inteligência, e não deixava de ser também uma escala de preconceito, dizer assim, ó, você só pode ir até aqui, você não vai avançar. Então, você é isso aqui, você é essa escala. Não dava uma chance da pessoa se desenvolver. Até metade do século XX, não havia instituições organizadas pelo poder público para atender as pessoas com deficiência. Em vista disso, a sociedade civil criou organizações voltadas à assistência nas áreas da educação e saúde para atender as pessoas com deficiência. E aí começaram a nascer algumas instituições, por exemplo, o Instituto Pestalozzi. As APAES veio um pouquinho depois, aqui no Brasil. Mas vocês observam que não tinha, o poder público não participava dessas questões. As instituições eram orfanatos, eram conventos, os hospícios mesmo, né? Então, era uma situação de total exclusão, de total segregação. Eles estavam sempre à parte. Muitas pessoas com deficiência intelectual, eles foram colocados em quartos, trancados dentro de suas próprias casas e tratados como bichos, amarrados em correntes. E até uns anos atrás, nós vimos isso dentro da nossa sociedade, mesmo aqui, mesmo no Piauí. Eu encontrei uns 2 casos de pessoas que eram amarradas dentro de um quarto. E, assim, muito triste aquela situação. Mas essa era a conotação, era assim que essas pessoas eram vistas. As pessoas com deficiência intelectual, né, as outras pessoas que não têm deficiência, muitas vezes olhavam para eles como com medo de serem agressivos, de apanharem deles. Então, era uma conotação assim, de total desconhecimento da pessoa com deficiência. E aí, no século XX, no início ali, depois da escala
né, quando o Bidei e Simon fizeram as escalas, Maria Montessori começou a defender que ela defendeu educação e atendimento às pessoas com deficiência, além do atendimento médico. Então, vamos ver esse menino, vamos tentar ensinar. E Vygotsky, ele criticou essa tabulação da inteligência. E aí ele argumentou que a avaliação ela deveria considerar os pontos fortes, as potencialidades da pessoa com deficiência intelectual. E ali, acho que foi um marco importante para a gente entender isso. E de nós colocarmos isso dentro da nossa prática, de nunca olharmos para a pessoa com deficiência pelo que ela não sabe fazer, mas pelas potencialidades, o que ela consegue fazer, como eu posso fazer para esse menino avançar, como eu posso trabalhar, que métodos eu posso utilizar para que esse menino tenha uma aprendizagem melhor. Então, é fundamental que nós entendamos essas questões. A década de 60, ela foi marcada por movimentos sociais de lutas pelos direitos humanos, e aí e também esses movimentos humanos começaram a conscientizar a sociedade dos prejuízos da segregação. E por que segregar? Por que colocar à parte? Então, esse contexto alicerçou a proposta de integração escolar. Daí a gente vai já tendo uma mudança aí da pessoa com deficiência, a gente vê um novo olhar, algo que está iniciando ali, você tem ali um contexto já da integração. E aí a gente vai ter ali argumentos morais e fundamentos racionais das práticas integradoras. Tanto a integração quanto a inclusão, elas possuem o mesmo pressuposto, né, que é o direito da pessoa ter acesso à igualdade de direitos. Então, a gente vai ter ali o mesmo pressuposto, mas a gente vai ver, são coisas, aliás, nós vamos ver umas diferenças assim, bem distintas na segregação da inclusão. Então, no contexto do século XX, surgiu, né, no contexto que nós estamos vendo, surge o paradigma da integração, e este veio para defender o direito da criança com deficiência a ser inserida na sociedade, principalmente na rede regular de ensino. Mas, o que é interessante, Alex, o que a gente precisa saber da integração? É porque a criança com deficiência, o esforço era dela. A escola não ia mudar nada, nada. Mas quer estar na escola? Pois então mude. Você que vai ter que mudar, você vai ter que se adaptar a esse contexto de escola, o contexto da escola que nós temos aqui. Então, a escola não ia fazer nada. Então, esse é o contexto de integração. Começaram a criar algumas salas, onde as crianças eram atendidas naquela sala, dentro de uma escola, ok, mas dentro de uma sala onde ele não tinha acesso às outras crianças. Em algumas escolas, o intervalo era diferenciado, para que eles não tivessem contato com as outras crianças, então estavam sempre num contexto de sala, então não tinham contato com as outras crianças sem deficiência. Eles estavam naquele contexto com outros meninos, todos com deficiência. Dentro dessa concepção de integração, foram elencados alguns benefícios para essa criança com deficiência estar dentro desse contexto de integração, né? Já saindo da segregação e ir para o contexto da integração. Lembra que a integração eram salas, né? O esforço não era da escola em ajudar esse menino, o esforço era do menino de estar no meio deles. Ele que tinha que se esforçar, ele que tinha que dar o melhor dele, ele que tinha que mudar o jeitinho dele para estar naquele contexto. E eu fiquei pensando, vamos pensar assim imagina um menino cego, ele tinha que mudar, ele tinha que começar a ver. A gente não para pensar nisso, mas não era, era esse olhar que eles tinham. Então, o menino, ele era cego, ele não ia ver, mas ele tinha que se adaptar, ele tinha que criar os mecanismos dele para aprender. Então, ele queria estar no meio, era para ele estar no meio, tinha o direito dele, mas, no entanto, todavia, não tinha nenhuma iniciativa
do poder público para ajudar esse menino, né, e os meninos com deficiência, seja lá quais forem elas. Então, um dos benefícios é a participação em ambientes de aprendizagem mais desafiadores. Então, esse é um benefício. E nós sabemos que nós aprendemos por imitação. É uma das formas de nós aprendermos. Então, quando nós estamos em ambientes mais desafiadores, lógico que a gente vai ter experiências e nós vamos aprender melhor. Isso é para todos nós, todos os seres humanos. Outro benefício é que eles teriam também mais oportunidade para observar e aprender com alunos mais competentes, ou seja, sabia um pouquinho mais, então ele ia aprender um pouquinho mais também. Outro benefício, eles iam viver em contextos mais normalizantes e realistas para a promoção de aprendizagens significativas. Iam sair do mundinho deles. No contexto da pessoa com deficiência, existe muito aquela coisa do bichinho, coitadinho, ele não consegue. E sempre alguém vai tentar fazer por ele. Então, nesse contexto, como que avança se sempre tem alguém que vai fazer por ele? Sempre tem alguém que vai ter esse olhar preconceituoso de que ele não consegue. Então, e algumas coisas ele não vai conseguir mesmo, mas ele pode aprender a fazer, entenderam? Outra questão é os ambientes facilitadores e responsivos, ou seja, eu estar num ambiente que vai facilitar minha aprendizagem, um ambiente que vai me promover algo mais significativo e algo que seja responsivo para a minha aprendizagem. E aí também teriam os benefícios para os meninos sem deficiência. Quais seriam? Tem basicamente 2. Aprendizagem e aceitação das diferenças como as pessoas nascem, crescem e se desenvolvem. Então, nesse contexto, a criança sem deficiência iria aprender com o outro, ver que existem crianças que têm limitações, existem outras pessoas que têm limitação e que eu preciso respeitar, que era justamente, o segundo benefício, era justamente a promoção de atitudes de aceitação das próprias potencialidades e limitações. Então, a gente vê aí, eu concordo basicamente com essas questões aí, com esses benefícios. É isso mesmo. Nós aprendemos sempre com o outro. E nessa dinâmica do menino com deficiência, junto com o menino sem deficiência, há uma troca de experiências. E não deixa de haver uma aprendizagem, não deixa de haver a questão da sensibilidade. Né? Você se tornar sensível ao outro, ajudar o outro, entender as limitações do outro. Outro argumento interessante, né, importante para a integração da pessoa com deficiência foi o fato da ciência produzir formas de ensinar o que antes era considerado ineducável. Então, a ciência começou a observar, né? Professores começaram a estudar, e houve toda uma mudança em algumas questões. E uma outra questão é que o custo muito alto para os cofres públicos dos programas de segregação. Manter esses asilos, manter esses hospícios, manter essas instituições. Então, com a integração, as crianças, as pessoas com deficiência deveriam sair, né, essas instituições iam deixar de existir, basicamente elas não iam deixar de existir, né, elas iam ser transformadas em outra coisa, mas houve a desinstitucionalização que nós vamos falar. As décadas de 1960 e 1970, elas foram marcadas pela ideologia da normalização e da integração em todo o mundo, tendo sua origem nos países escandinavos. Montauan, ela coloca também que os escandinavos, eles fazem parte também dos nórdicos, né? Acrescentando aí a Finlândia e a Islândia. Os escandinavos seriam a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. Então, essas décadas foram marcadas por um movimento de desinstitucionalização, ou seja, tirar essa pessoa com deficiência dessas instituições segregadas e trazê-los para o meio da sociedade, ensiná-los a viver em sociedade, ajudá-los nesse aspecto de aprendizagem. E aí eu trouxe aqui uma citação que diz o seguinte, que normalizar uma pessoa não significa torná-la normal, significa dar a ela
o direito de ser diferente e ter as suas necessidades reconhecidas e atendidas pela sociedade. Na área da educação, normalizar é oferecer ao aluno com necessidades especiais recursos profissionais e institucionais adequados para que ele desenvolva o seu potencial como estudante, né? Uma pessoa cidadã. E aí também existiam alguns critérios para a integração de estudantes com deficiência. Um dos critérios era dar preferência por serviços educacionais com o mínimo possível de restrições. Um outro critério era a oferta de serviços educacionais que coordenassem o atendimento especial e o regular. E a promoção de situações escolares que favorecessem a convivência com grupos sociais de idades equivalentes. Então, esse é o contexto de integração. Então, nós vamos ver aí os meninos, é uma escalada, né? Assim, toda uma construção, né? Um novo olhar para essa pessoa que vai saindo dessa segregação, de estar fora do meio, para interagir com o meio, de estar vendo outras situações, de estar explorando, explorando o meio em que ele vive, né? Dando a ele a oportunidade de ser verdadeiramente alguém, um cidadão. E aí a integração, ela tinha 5 dimensões. Tem a presença na comunidade, né? A pessoa com deficiência, ela precisa estar na comunidade, ela precisa participar na comunidade, ou da comunidade, ele precisa, é necessário que se promovam as habilidades dele, também tinha a promoção da imagem social e trabalhar a autonomia dessa pessoa com deficiência. E aí a gente vai vendo, a gente vai lembrando das pessoas como um todo, das pessoas cegas, dos surdos, das pessoas com DI, olhando para os deficientes como um todo. E aí nós vemos, não é um tema da nossa aula, mas os mais politizados foram os cegos. Começaram a se envolver na política. No Brasil, os 2 principais institutos, em 1854 e 1857, o primeiro foi um de cegos, né? O Instituto de Cegos, que hoje é o atual Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Os 2 são no Rio de Janeiro. E depois o Instituto de Surdos Mudos, que hoje é o Instituto Nacional dos Surdos, que também fica no Rio de Janeiro. Então, vamos pensar nisso, nessa integração, dando um olhar para eles, colocando-os como pessoas capazes de exercerem a sua cidadania, de serem pessoas vistas com respeito, observando as dificuldades dele. Em 1979, aconteceu a instituição do Ano Internacional das Pessoas Deficientes. E em 1980 foi feito, isso em termos de Brasil, o Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes. Nesse encontro foi feito com cerca de 1.000 pessoas com deficiência, das mais diversas deficiências, vindos, né, de todo o país. E lá nesse encontro, os próprios deficientes defenderam os seus direitos. Eles falaram. Eu disse para vocês, né, já tinha uma luta. Os cegos, eles são os mais politizados, são os que começaram primeiro nessas lutas. Se você for ver aí a história dos cegos, você vai ver os institutos deles, né, e a luta deles, e uma ascensão deles nesse processo para estarem no meio da sociedade. Eu não posso categorizar, mas as pessoas com deficiência intelectual, que é o nosso alvo, para eles sempre foi o mais difícil, porque eles sempre precisaram de alguém para defendê-los, de alguém para falar por eles, de alguém para ver o potencial deles de crescimento. Hoje nós já temos muitas pessoas com deficiência intelectual que sabem ler, que sabem escrever, que estão nas universidades, o que causa também, assim, uma admiração muito grande. O menino tem Down, sabe ler,
algumas pessoas ainda ficam muito admiradas, mas é uma realidade. As pessoas com deficiência intelectual estão inseridas e elas estão mostrando o potencial que têm. Então, na perspectiva da integração, não havia pressuposição de mudança na escola. Então, ao passo que a inclusão, ela estabelecia necessidade de reformulação de currículos, das formas de avaliação, da formação de professores e a adoção de uma política educacional mais democrática. E aí a gente vem, a gente tem uma pergunta: integração foi uma integração ou foi um novo modelo de segregação? Já que não tinha um molde, não tinha uma mudança da escola, não tinha uma mudança da sociedade para acolher essa pessoa. Vamos imaginar se hoje é difícil você ter acesso a uma rampa, a um transporte, um cadeirante. Agora imagina nesse contexto aqui. Né? Vamos imaginar a dificuldade que era. Então, ele que tinha que se virar. E aí a gente chega no movimento pela inclusão. Então, o movimento pela inclusão das crianças e jovens com necessidades educacionais especiais, ele surgiu de forma mais nova na década de 90. E ela surgiu nos Estados Unidos, ganhando o mundo através da mídia. E aí nós temos, em 1990, em Jomtien, na Tailândia, que foi promovido pela Unesco, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que deu origem ao documento Declaração Mundial de Educação para Todos. E aí, desse documento, iniciam ali as primeiras políticas, um novo olhar para a inclusão. O Marco Mundial da Filosofia da Educação Inclusiva foi realizado em Salamanca, na Espanha, em 1994, a Conferência Mundial sobre Educação Especial, que resultou na Declaração de Salamanca, sobre princípios, política e práticas na área das necessidades educativas especiais. Então, ele foi um marco porque ele tratou basicamente da pessoa com deficiência. O que vamos fazer? E aí já estava nascendo o movimento de inclusão. Em termos de Brasil, nós temos a Constituição Federal de 1988, temos também a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que estabelecem que a educação é direito de todos e que as pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter atendimento educacional preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, nós estamos vendo ali a inclusão, né? Ela tinha o mesmo pressuposto, né, que é o direito das pessoas de igualdade, né, de estarem nos mesmos espaços comuns da vida, né, em sociedade, mas a gente vê ali que a inclusão, ela vai além. A integração, a pessoa tinha que se adaptar ao contexto, mas na inclusão, não. Na inclusão, o aluno, a escola tinha que mudar, a sociedade precisava mudar para aceitar o que é diferente. Em 2001 foi feita também a Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão. E aí a gente vem crescendo com o movimento. Em 2004, novamente em Montreal, no Canadá, a Conferência Internacional sobre Deficiência Intelectual, que aprovou o documento oficial de mudança do termo. E esse é um ponto bem interessante, que agora não era mais retardo mental ou deficiência mental, mas houve uma mudança para deficiência intelectual. E aí ele vai incluir a deficiência intelectual nas suas classificações, nos programas, nas áreas de trabalho e nas iniciativas. E aí, por que essa mudança é importante? Porque o aluno antes era visto como, quando você olha o deficiente mental, né, olhando, você vê um cérebro todo comprometido. E quando, pelos estudos e com essa nova visão, você não vê que é um cérebro todo doente. Porque existia muito essa conotação dele estar doente, da pessoa ser um doente. E aí, com essa conotação, né, com essa nova nomenclatura de deficiência intelectual, entende-se que eram áreas do cérebro que estavam comprometidas e que, se forem estimuladas, elas vão ter um avanço. E aí, isso foi muito importante
nesse contexto, né, essa nomenclatura. Olha só que progresso, que coisa grandiosa agora. Então, ele tem uma deficiência, mas isso não significa que ele não possa avançar, isso não significa que ele não possa aprender. Então, a gente continua aí, em 2006, aprovada pela ONU, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esta convenção estabelece que os estados que dela fazem parte devem estruturar um sistema de educação inclusiva que perpasse todos os níveis de ensino. Então, a gente vai ter aí, da educação infantil até o ensino superior, a gente precisa ter esse olhar, precisa ter políticas que olhem para a inclusão da pessoa com deficiência. E fazer com que esse aluno, ele seja um ator da sua própria educação, ele aprenda. Em 2008, foi promulgada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a qual apresenta como objetivo central, e aí eu quero ler com vocês, assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Também a transversalidade da modalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Há também a oferta do atendimento educacional especializado, formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para que aconteça a tão desejada inclusão. Nós temos ainda muito que aprender, muito que crescer, né? Nós já temos ainda um embate muito grande nas escolas, alguns professores que ainda teimam em não fazer um trabalho de qualidade com as nossas crianças com deficiência. Mas, em tese, nós melhoramos muito. O decreto 6571, de setembro de 2008, ele dispõe sobre o atendimento educacional especializado e regulamenta o parágrafo único do artigo 60 da lei da LDB, a 9394, e acrescenta um dispositivo ao decreto 6253 de 2007, que era a lei dos recursos, né, o Fundeb. Então, a criança que tem uma deficiência, ela tem direito à dupla matrícula e aos recursos que são disponibilizados. Então, ele vai ter uma matrícula na escola regular, no ensino regular, e no AE, sendo ofertado no contraturno ao que ele está matriculado na escola regular. Em 2009, nós vemos aí as diretrizes operacionais para o atendimento à educação especializada. Foi uma resolução, a resolução número 4 de 2009. Então, nessa resolução, ele vai colocar ali tudo o que diz respeito ao atendimento educacional especializado. Eu tenho ali as características desses meninos, eu tenho ali formulários para fazer as avaliações deles, como que eu vou testá-los, como que eu vou inserir novos equipamentos, o que eu posso fazer, jogos adaptados, e aí especificando cada uma das deficiências. Então, as diretrizes é um documento também muito importante. Em 2010, foram também colocadas orientações para a organização dos centros de atendimento educacional especializado, que é a nota técnica número 9 de 2010. Então, essa orientação é o seguinte, onde vai acontecer o AE? O AE pode acontecer nas salas de recursos multifuncionais, dentro das escolas, ou em centros especializados, ou ainda em escolas confessionais, filantrópicas, que não têm ali o objetivo de angariar fundos, né? Então, nós temos centros e nós temos as salas de recursos multifuncionais nas escolas. Então, essas orientações, elas vão preconizar essas questões. Em 2015,
foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão, uma lei muito importante para o nosso país. E essa lei é também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é destinada a assegurar, promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania, ok? É uma lei, assim, positiva, é uma lei que assegura os direitos, e própria e específica para todas as pessoas que têm deficiência. Em 2017, em nível de Piauí, nós temos aí, essa é a capa das diretrizes operacionais para a sala de recursos multifuncionais do estado do Piauí, certo? Você tem acesso a esse documento no próprio Google, você pode colocar diretrizes operacionais e bota SEDUC Piauí, e vai abrir, você pode salvar no seu computador, imprimir, estudar. E é um material muito bom, vale a pena você ter, para dar sempre uma estudada, tem as características, tudo que você precisa para atuar numa sala de AE, as diretrizes operacionais, elas vão te dar o norte. E o que é o AE? Vocês já estão aí há algum tempo fazendo essa especialização. Então, o que é o AE? O AE é um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados de forma institucional e continuamente prestado das seguintes maneiras. Eu vou complementar a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, com apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais, ou vou suplementar a formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. Ok. Então, como que eu vou complementar? E a gente vai ter aí os nossos meninos com deficiência intelectual. E aí, no caso deles, eu vou complementar o que falta. Como que eu vou fazer com esse menino? Nesse contexto, a gente vai pegar crianças, como eu disse para vocês no início, né, durante a aula, a gente tem aí um período de total exclusão, de não acreditar no potencial dessas crianças. Ela não é muito diferente hoje, em alguns aspectos. Claro, muita coisa mudou, mas muitas famílias ainda não sabem como lidar e ignoram muitas vezes o potencial dessa criança de aprender. E a gente vê aí muitas crianças que chegam nas salas de AE, chegam na escola regular, que não tem o conhecimento básico necessário para que ela aprenda a ler, escrever, contar. Que conhecimento seria esse? Olha, pasme, mas tem criança que não tem nem sequer conhecimento de esquema corporal. Ele não sabe que tem olho, nariz, boca. Tem algumas crianças nesse contexto. Tem crianças que têm problemas, dificuldades bem pontuais com respeito ao desenvolvimento motor, e aí a gente precisa estimular essas questões para poder chegar na escrita. Então, a gente faz toda uma avaliação dessa criança para ver o que a criança, onde ela pode avançar, o que ela pode, aliás, em que áreas melhores ela vai atuar e como que eu vou fazer para ela aprender. Então, o objetivo do atendimento educacional especializado é prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular, e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais do estudante. Se eu tenho uma criança cega, ele precisa aprender braille, ele precisa aprender orientação e mobilidade. Se eu tenho uma criança surda, ele precisa aprender a língua brasileira de sinais, precisa de um intérprete. Se eu tenho uma criança com deficiência intelectual, o que eu vou trabalhar com ele? Se é deficiência intelectual, então, ela precisa ser estimulada nas funções cognitivas. Que funções cognitivas são essas? A gente vai estudar daqui para frente um pouquinho mais, né? Entender melhor. Então, eu vou estimular essa criança na necessidade dela. Muitas crianças com deficiência intelectual, elas vão ser aí crianças que têm dificuldade para compreender, para
memorizar, vão ter dificuldade em pensar, em elaborar o pensamento, e aí é nessas questões que nós vamos intervir. Então, nós vamos também garantir, o objetivo da AE é garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular. E vamos fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem. E, por último, assegurar condições para que a criança, né, para que a pessoa com deficiência continue seus estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande, enquanto professor de AE, de ajudar essa criança nas aprendizagens, ajudar essa criança a entender melhor, né, e aprender do jeito que ela pode aprender. Porque se eu pego uma criança com DI, como que ela aprende? Qual vai ser a melhor forma? Ela precisa de algo visual, ela precisa de algo que ela possa pegar, e possa ver de perto, entender como que acontece. Crianças, no geral, já têm a dificuldade de abstrair pensamento. E uma criança com deficiência intelectual, muito mais. Eu preciso construir esse conhecimento, precisa ser algo prático, algo visual, algo tátil, né, que ele possa pegar, que ele possa experienciar, para que aconteça a aprendizagem, para que ele entenda todo o contexto daquilo que eu quero que ele aprenda, que ele entenda. Nesse contexto também de educação, né, nós temos dois conceitos muito fortes nas leis, né? Direito à igualdade. Então, todo mundo é igual. O que significa ser igual? E o que significa qual a diferença de igualdade para equidade? Né? São palavras sinônimas, porém, cada uma tem um sentido bem amplo e específico, né? Amplo e específico ao mesmo tempo. A igualdade. Então, eu tenho direito de igualdade. Ok, todo mundo tem direito a ir para a escola, ok, de receber o livro, ok, isso é igualdade para todos. E aí, equidade? Como que eu vou fazer isso? Vamos entender isso, vamos pensar nas nossas crianças com deficiência intelectual dentro do contexto escolar. Não. Tudo bem, ela vai para a escola, ela tem acesso à escola, estar na escola, estar naquela sala de aula, junto com os coleguinhas, né, da mesma idade, porque nós aprendemos melhor, né, todos nós evoluímos em termos de idade, vamos envelhecendo, então é inadmissível que eu pegue uma pessoa adulta junto com crianças, mesmo que ela tenha um nível, né, a idade mental aí menor do que a idade cronológica dela, mas fica complicado, né, ela estar com crianças. O ideal é que ela vá sempre caminhando com os seus pares, né, dentro desse contexto. E o que eu posso fazer para que meu aluno fique no mesmo nível dos outros? O que eu posso fazer? Que mudanças eu vou fazer ali no meu currículo? Que materiais adaptados eu vou precisar fazer para que meu aluno aprenda do jeito que o outro que não precisa tanto desse recurso? Então, a equidade, ela, na educação, né, eu gosto dessa citação, ela implica em reconhecer que nem todos aprendem ou devem ser ensinados da mesma forma igualitária. Pois um processo educacional que busca a equidade, ela pressupõe o reconhecimento e o respeito às diferenças e é capaz de fazer com que todos os alunos desenvolvam as competências e habilidades esperadas para o nível de estudo, levando em consideração as diferenças pessoais, socioeconômicas e culturais do aluno. E aí, a equidade é muito legal. Você parar para pensar em contextos dos nossos meninos. E aí, eu vou realmente fazer um trabalho de inclusão, não só com a pessoa com deficiência, mas com, de repente, aquele menininho que tem uma família desconfigurada, né? Uma família que tem aí problemas, uma criança que vai para a escola com fome, uma criança que não tem um pai que participa desse processo de ensinar a tarefa, que os diversos contextos sociais que nós temos em nosso país. Então, quando eu olho no sentido de inclusão para os meus alunos, eu vou observar todos os meninos com potencial
para aprender, com potencial para evoluir, mas dentro das especificidades dele, dentro das características próprias do meu aluno, naquele contexto social em que ele vive. Então, inclusão é isso, é estar todos, mas todos serem respeitados. Não importa se tem síndrome de Down, se tem a deficiência intelectual, se tem outras síndromes raras, nós temos muitas outras síndromes que têm como característica a deficiência intelectual, e aí se ele tem uma deficiência visual, auditiva, nós vamos trabalhar e observar todo esse contexto para que haja inclusão. Sabe, durante todo esse tempo que eu trabalho com a inclusão, nós temos observado que nossos meninos têm um potencial enorme. Inclusive, olha, interessante, dentro do aspecto fazer uma observação agora da integração e da inclusão, na integração existia o paradigma dos serviços, que era um contexto mais da integração, né? Eu falei, o investimento principal era na promoção de mudanças do indivíduo na direção da sua normalização. E aí, na inclusão, eu tenho o paradigma do suporte, que era focado na ideia da inclusão mesmo, assim, eram investimentos focados na intervenção do processo de desenvolvimento do sujeito, da realidade social, através de suportes físicos, psicológicos, sociais e instrumentais, para que a pessoa com deficiência ela possa adquirir condições de acesso ao espaço, à cultura, e no geral. Então, é isso. A gente está começando aí a disciplina, tem muita coisa para a gente ver. Hoje eu trouxe só um pouquinho daquilo que nós vamos estudar, entender mesmo essas fases pelas quais a história da inclusão da pessoa com deficiência passou, né? A fase da exclusão, segregação, integração, e chegar na inclusão. É um direito deles. Pode ser punido com multas pesadas toda pessoa que rejeita a matrícula de uma criança, de uma pessoa com deficiência. Infelizmente, a gente ainda tem muitos contextos de exclusão, de segregação, nós ainda temos. Essa é uma realidade. Mas nós avançamos muito, precisamos avançar ainda mais. E eu creio que nesse contexto de nós estarmos estudando, de estarmos trabalhando nesse aspecto, nós vamos melhorar muito mais a vida daqueles meninos que chegarem para nós, que estiverem nas nossas salas. Nós podemos mudar a vida de muitos outros, de muitos deles, né, nesse contexto. Qualquer dúvida, nós estamos lá na plataforma, fiquem à vontade, e obrigada. A professora Dilma vai ter uma palavrinha aí, e é com ela agora. Que maravilha, pessoal, né? Quanta coisa nova que nós podemos aprender nesse momento em que nós estivemos juntos. Queremos agradecer a professora Francisca Guedelha pelas contribuições, não é? Por essa troca tão positiva nesse momento aqui conosco, e lembrarmos mais uma vez, não é? Nós estamos durante toda essa semana, de 11 a 18 de maio, fazendo uma campanha sobre acessibilidade. Educação inclusiva, ela está relacionada a um processo de acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala nos mais diferentes tipos de acessibilidade, não é? Normalmente a gente, de imediato, pensa na acessibilidade arquitetônica, mas a gente esquece que é necessário ter acessibilidade comunicacional, acessibilidade tecnológica e, principalmente, metodológica, né, que nós estamos aqui nesse momento falando sobre isso, quando a gente propõe estratégias de ensino que possam contribuir para que todos aprendam. Mas eu queria fazer um enfoque especial para a acessibilidade atitudinal. De nada adianta nós estarmos aqui discutindo todas essas questões relacionadas à educação inclusiva, não é? Sem pensar de que nossa atitude é o que de fato importa. Não adianta a gente falar e não sair para a ação. Então, a acessibilidade atitudinal tem a ver com essa questão de me colocar no lugar do outro, de me dispor
intensificar essa luta por uma educação na perspectiva da inclusão, para que todos tenham direito, de fato, à educação, que é o que a lei assegura a todos, né? Queria ainda fazer um outro destaque, lembrar a todos vocês que estão nos acompanhando nessa aula, de que no dia 22 de junho, próximo, estaremos realizando o 2º Fórum Estadual de Educação Inclusiva, com a temática Práticas da Inclusão Escolar no Estado do Piauí. E vai ser um momento muito rico, de muita troca também, não é? Vocês vão trazer as experiências de vocês em sala de aula, nos espaços onde vocês atuam, as experiências como equipe multidisciplinar, e nós vamos passar um dia aprendendo uns com os outros. Teremos oficinas, teremos palestrantes, né, apresentação de TCC, então se preparem, né, busquem adiantar quem já está, né, no término do seu artigo, do seu relato de experiência para apresentação, porque nós queremos que esse seja um momento de muita troca e que todos possamos, né, contribuir uns com os outros nessas discussões, trocar essas metodologias, vai ter também exposição de materiais didáticos, de materiais de tecnologia assistiva. Então, nós estamos contando com a presença de vocês, se organizem, marquem essa data aí na agenda, que é para a gente estar aqui juntos em Teresina, tá certo? Quero mais uma vez agradecer à professora Francisca Guedelha, né, por se disponibilizar, estar conosco, trazendo um pouquinho do seu conhecimento e da sua experiência enquanto educadora que atua na área de deficiência intelectual. E, mais uma vez, deixar um grande abraço para todos os polos, né, que compõem o núcleo de especialização em atendimento educacional especializado. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, não deixem de participar, de acessar o material, de comentar nos fóruns, tá bom? Abraço a todos